Atos capítulo 4, aliás, capítulo 8, versículo 4. Vamos ler até o 8. Amém? Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Quando olhamos para a vida de Jesus, sabemos que Jesus venceu grandes desafios. Entre eles, um dos maiores desafios que Jesus venceu é a capacidade de se relacionar com as pessoas. Porque não é difícil você se relacionar com quem você ama. Não é difícil você se relacionar com quem ama você. O difícil é você se relacionar com quem não gosta de você. E até isso Jesus venceu. Jesus não se relacionava tão somente com as pessoas que o aceitavam, mas Jesus tinha uma capacidade de se relacionar também com aquelas pessoas que não gostavam dele. Ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim: homem de Deus, eu não tenho tanta empatia com aquela pessoa, então eu prefiro evitar aquela pessoa, porque eu não sei ser falsa com aquela pessoa, porque se for para me usar de falsidade com aquela pessoa, eu vou estar pecando, então é melhor eu evitar me relacionar com aquela pessoa. Só que existe uma grande diferença entre falsidade e maturidade. Você se relacionar com quem você não tem empatia, quando você se relaciona bem com essa pessoa, isso não é falsidade, isso é maturidade. Porque as pessoas falam assim: eu não vou me relacionar com o fulano, não vou me relacionar com a fulana, porque eu não me dou bem com aquela pessoa, eu não sei se é falsa. Quando você se relaciona com quem você não consegue se dar bem, isso não é falsidade, isso é maturidade. Você conseguiu crescer, e ainda que tenha alguém que não gosta de você, você consegue tratar aquela pessoa bem. Tudo bem, Luan? Pois é. Tudo bem, Luan? Tudo bem contigo? É você? Coloca a tua máscara, por gentileza, vem cá. Por favor. O outro Luan, por favor, venha cá. Os dois Luans. Eu vou falar algo para você. Quando o pai começar... Aliás, pode subir aqui. Há muita coisa que o pai vai fazer que vai te deixar chocado. Assustado. Será que você está preparado? Para não se escandalizar? Amém? Ou você ainda está em aguinha rasinha? Ou você está mergulhando mais profundo? Será que você está preparado? Será que os homens da época estavam preparados quando viram cair fogo do céu e consumir o holocausto de Elias em cima do altar? Será que o povo da época estavam preparados de ver Noé construir uma arca que nem sequer chovia na terra? Será que o povo da época estava preparado para ver Jesus passar barro no olho de um cego e ele ser curado? Será que o povo da época estava preparado para ver Moisés ficar 40 dias e 40 noites no meio do mato, em cima de uma montanha? Será que o povo da época estava preparado para ver Barnabé vender tudo que tinha e dar no altar? Será que o povo da época estava preparado para enfrentar as 10 pragas que vieram sobre a terra do Egito, inclusive a pior delas, a morte dos primogênitos?
não é? E a minha pergunta é, será que a igreja está preparada para viver essa dimensão que o Pai está levando ela? Será que você está preparado para viver uma dimensão que o Pai está te conduzindo? Será que esta geração está preparada para viver o sobrenatural? Será que essa geração está pronta para viver o sobrenatural? Ei, é muito mais do que línguas estranhas. É muito mais do que a gente ter visões de anjo. É muito mais que a gente orar pelos enfermos, eles serem curados. É muito mais do que a gente encontrar pedras preciosas pelo caminho. Vai além disso. Será que nós estamos preparados para experimentar o sobrenatural da nossa vida? Para viver uma dimensão muito mais profunda que os humanos vivem? Será que nós temos estrutura para isso? Porque a vida da maioria das pessoas se resume em uma coisa só: levantar cedo, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, tomar um banho, jantar, assistir novela, assistir televisão, ir para a cama, dormir, no dia seguinte levantar, trabalhar. A vida dos humanos, a vida das pessoas são assim. A vida deles se resume em apenas isso. Será que estão preparados para viver o que Davi viveu? O que Gideão viveu? O que Sansão viveu? O que Noé viveu? O que Adão viveu? O que Enoque viveu? O que Pedro viveu? O que Paulo viveu? Será que estamos preparados? Se não estiver preparado, dá um jeito de se preparar. Porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Vem cá. Veja isso. Suponhamos que esse Luan aqui não gosta desse outro Luan, não tem afinidade, não tem empatia, não suporta ele, embora deveria suportar. Aí ele diz assim: eu vou evitar conversar com ele, porque se eu me aproximar e começar a conversar com ele, eu estarei agindo de falsidade. O diabo coloca isso na cabeça dele, para ele pensar que é falsidade. Só que mal sabe o Luan, que quando ele se aproxima e relaciona com quem ele não tem empatia, isso não é falsidade, isso é maturidade. Porque você é capaz de abraçar, de beijar, amar, estender a mão até na vida daquele que você não tem empatia. Isso não é falsidade, isso é maturidade. Mas o diabo quer que você pense que é falsidade. E as pessoas caindo nesta conversa de Satanás, as pessoas pensam: não vou me relacionar com ele, porque eu não gosto dele, não tenho empatia com ele, então para mim não ser falso com ele, então eu vou me afastar e não quero ligação nenhuma com ele. É tudo que o diabo quer, que essas pessoas acreditem nisso. Mas quando o Luan cresce em Deus, quando o Espírito Santo habita nele, quando a unção que ele recebe na oração, esta unção agora faz o coração dele entender as coisas eternas e também entender a palavra. O Luan sabe que assim como Jesus se comportou com Judas Iscariote, assim como Jesus se comportava com o povo na época, o Luan sabe que ele tem que se comportar da mesma forma, ainda que ele não tenha empatia, ainda que ele não goste dele, mas o Luan está dizendo: eu vou tratar ele bem, eu vou abraçar ele, eu vou sorrir para ele, porque Jesus me ensinou que é dessa forma que se faz. Jesus viveu isso e eu também viverei isso. Isso não é falsidade, isso é maturidade, ou seja, não importa quem é ele, o importante é quem eu sou. Não importa o que as pessoas fizeram contra você,
O importante é quem você é. Não importa se tem alguém que não gosta de você. O importante é que você cresceu em Deus e aprendeu a amar todo mundo, independente daquilo que fizeram contra você. Isso não é falsidade, isso é maturidade. Obrigado, viu? E o diabo está dizendo assim: não conversa com ele não, não conversa com ela não relaciona não, porque você está sendo falsa. Tira isso da tua cabeça, meu filho. Tira isso da tua cabeça, minha filha. O Pai quer que você cresça em maturidade. Maturidade. Judas está aqui, ó. Judas está traindo Jesus. Judas está roubando a bolsa do tesouro. Judas é contra o ministério de Jesus, mas Jesus está abraçando ele. Jesus está beijando o rosto dele. Jesus está dando santa ceia para ele. Não importa quem são as pessoas, o importante é quem você é. Uma das coisas que Jesus nos ensina é a questão do relacionamento. Relacionava com todo tipo de pessoa e ele conseguia amar todo mundo. Se relacionava com todo tipo de gente, ele conseguia. O interessante é que esta virtude, esta capacitação, ele também estendeu para a igreja. Jesus está dizendo para nós aqui essa noite: olha, eu te dei uma capacidade, quando você está em mim, eu te dei uma capacidade de se relacionar com todo mundo e você tratá-los bem. Porque o importante não é quem são as pessoas, o importante é quem você é. O importante é quem você é. Esse Filipe do texto que nós lemos aqui essa noite, a Bíblia diz que em Atos capítulo 6 estava havendo algumas divergências na igreja. Então os apóstolos levantaram diáconos para servir a mesa, porque os apóstolos disseram: nós não podemos cuidar das viúvas, não podemos servir a mesa, nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra, mas vamos levantar aqui diáconos para que faça isso. Aí em Atos capítulo 6, eles estavam com dificuldade de se relacionar, mas quando o Espírito Santo deu a direção, eles escolhem diáconos para servir a mesa. E entre os diáconos que os homens de Deus escolheram para servir a mesa, estava esse Filipe. O Filipe de Atos capítulo 8, que entrou em Samaria e ganhou a cidade inteira. Filipe não era apóstolo, Filipe não era um dos discípulos de Jesus. Filipe era um diácono que foi escolhido em Atos capítulo 6. Mas quando for escolher os diáconos de Atos capítulo 6, a Bíblia diz que o diácono, ele tinha que ter algumas características. A primeira coisa que o diácono tinha que ter era boa reputação. A segunda coisa que o diácono deveria ter era sabedoria. E a terceira coisa que o diácono deveria ter era ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque eles eram homens que deveriam servir a mesa, que deveriam servir a igreja. Deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Nós que somos igreja, o Pai nos chamou para servir. Quando aparecer uma oportunidade para você servir alguém, não vire as costas, esteja disponível para servir aquela pessoa, porque você como igreja, você como cheio de sabedoria e você cheio do Espírito Santo, meu Deus, você precisa aprender a servir as pessoas. Deixa eu dizer algo para você: o sapato que o Pai te deu para servir as pessoas. Deixa eu dizer algo para você: o dinheiro que o Pai botou no teu bolso, botou para você servir as pessoas. Deixa eu dizer para você: a casa que você tem, o Pai te deu para servir as pessoas. O carro que você tem, o Pai te deu para servir as pessoas. O dom que você tem, o Pai te deu para servir as pessoas. O talento que você tem, o Pai te deu para servir as pessoas. Tudo aquilo que Deus colocou na tua mão, Ele não deu só para você, Ele deu para você servir as pessoas. Sabe quem faz isso, Douglas? É quem tem sabedoria e quem é cheio do Espírito Santo. Quem não tem sabedoria e quem é vazio do Espírito Santo, ele não serve ninguém. Mas Deus está descendo aqui esta noite para falar: tudo que eu coloquei na tua mão, eu coloquei para você servir as pessoas. Eu coloquei para você servir as pessoas.
E vou te falar mais, e se não servir as pessoas, vai ficar sem. Porque o Pai te deu para servir. Sabe por quê? Porque você não é escravo, você é filho. E o filho, querido, serve sem questionar. O filho obedece sem questionar. O filho serve porque ama o Pai. O filho obedece porque ama o Pai. Se você realmente tem sabedoria, e se você realmente é cheio do Espírito Santo, você está dizendo para Jesus assim: Jesus, está aqui meu sapato, olha aqui, ó, eu vou usar ele para servir. Está aqui meu outro sapato, está aqui, eu vou usar ele para servir. Está aqui, Jesus, meu sapato. Jesus, está aqui minha casa, eu vou usar para servir. Jesus, está aqui meu carro, eu vou usar para servir. Jesus, está aqui meu dinheiro, não é muito, mas eu vou usar para servir. Tudo aquilo que o Pai botou na tua mão, Ele botou para você servir. Filipe, querido, não foi escolhido à toa, não. Filipe não foi escolhido à toa, não. Filipe, em Atos capítulo 6, aliás, ninguém é escolhido à toa. Filipe não é escolhido à toa, não. Filipe tem sabedoria. Filipe tem boa reputação. Filipe é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo olhou e falou: Filipe tem que fazer parte dessa turma que vai servir. Filipe tem que fazer parte desta turma que vai servir. Não é à toa que esse homem é escolhido. O nome Filipe tem um significado. Filipe significa aquele que gosta. Olha o significado do nome dele: aquele que gosta de cavalo. Que coisa estranha. Filipe no grego significa aquele que gosta de cavalo. Eu perguntei a Jesus: mas o que tem a ver aquele que gosta de cavalo? Sabe o que Jesus disse? Como é o cavalo? Eu falei: o cavalo ele é forte. Como é o cavalo? O cavalo ele é ágil. Aí Jesus falou para mim: está vendo a questão de Filipe? Eu escolhi Filipe porque eu não escolho quem é fraco, eu escolho quem é forte. Eu não escolho pessoas que não querem, aleluia, comprar a briga. Eu escolho aqueles que querem comprar a briga. Por isso Deus falou para Josué: ser forte, ser corajoso, porque eu sou contigo. Deus só anda com quem é forte, com quem é corajoso. Por isso eu escolhi Filipe, meu Deus do céu. Filipe, o cavalo é ágil. Deus está dizendo assim: tenha mais agilidade para perceber as coisas do céu. Tenha mais agilidade para perceber as almas ao teu redor. Tenha mais agilidade para entender que o Pai não te deu apenas coisas materiais. O Pai está te dando uma cidade, uma nação inteira. Tenha mais agilidade para entender e para perceber isso. Filipe, querido, Filipe não é evangelista, Filipe é diácono. Mas mais tarde, em Atos 8, ele vai se tornar evangelista. Por quê? Ora, porque quando alguém é cheio do Espírito Santo e vai se aproximando de Deus, e vai cavando mais na presença de Deus, ele começa a descobrir que o Pai tem muito mais para ele do que aquilo que ele está vivendo. Filipe era diácono, mas começou a andar com Deus, começou a se aproximar de Deus, começou a ser cheio da glória de Deus. Ele passou a descobrir que o Pai não chamou ele apenas para ser diácono, mas o Pai chamou ele para ser um ganhador de almas. O Pai chamou ele para curar os enfermos. O Pai chamou ele para expelir demônios. O Pai chamou ele para ganhar uma cidade inteira. Olha que coisa interessante. Filipe descobre quem ele era, porque está cheio do Espírito Santo, e cava na presença de Deus, vai descendo, vai se aprofundando. Repare que Jesus tinha muitos discípulos quando ele andou aqui na terra. Mais de 500 discípulos Jesus tinha. Só que a Bíblia não fala o nome dos 500. Mas Jesus também tinha uma outra comitiva de 120. Só que a Bíblia também não fala o nome dos 120. Jesus tinha uma terceira comitiva de 70 discípulos, mas a Bíblia também não fala o nome dos 70. A Bíblia diz que Jesus tinha uma quarta comitiva dos 12. Opa, agora dos 12 a Bíblia fala o nome. Mas além dos 12, Jesus tinha uma outra comitiva de 3: Pedro, Tiago
e João. Além de Pedro, Tiago e João, Jesus tinha uma outra, que é apenas de João. Olha que coisa interessante, dos 120 não sabemos o nome, dos 70 não sabemos o nome, mas dos 12 nós sabemos o nome. Por quê? Porque os 12 andavam perto de Jesus, os 12 andavam próximo de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quem anda próximo de Jesus, Jesus revela para ele quem ele é. Quem anda próximo de Jesus, Jesus dá nome para ele. Quem anda próximo de Jesus, ele tem identidade, ele sabe quem é. Quem anda próximo de Jesus não apenas sabe quem é, mas ele sabe quem Jesus é, e ele também sabe o que Deus chamou ele para ser. Sabe qual é o mal desta geração? Anda longe de Jesus. Quem anda longe de Jesus não sabe quem é, não sabe quem é Jesus e não sabe qual é o propósito dele na terra. Mas quem anda perto de Jesus, ele sabe quem é, ele sabe quem é Jesus e ele sabe o porquê que Jesus chamou ele. Ele sabe o porquê, o tamanho da obra que Jesus tem na vida dele. Na medida que a igreja vai descendo, na medida que a igreja vai descendo na presença de Deus, vai mergulhando, vai aprofundando, a igreja começa a descobrir quem ela é. Ela começa a ver que há poder nela, que há glória, que há unção. Ela começa a saber que o céu tem mais para fazer do que aquilo que ela vive até hoje. Quem se aproxima e vai mergulhando na presença de Deus, ele começa a entender que o Pai não tem só uma família para ele ganhar. O Pai tem uma cidade inteira para dar nas mãos dele, para ele ganhar. Aleluia! Quando eu olho para a vida de Moisés, eu aprendo algumas coisas. Moisés foi conduzido ao deserto. Sabe por que Moisés foi conduzido para o deserto? Uma das coisas é para se aproximar de Deus. Porque Moisés ficou sabendo quem ele era quando se aproximou de Deus. Se você não se aproximar de Jesus e não mergulhar, você nunca vai saber quem é. Você nunca vai saber quem é Deus. E você nunca vai saber o que Deus chamou você para fazer. Quando eu me aproximo do Espírito Santo, eu mergulho na sua presença, eu recebo a revelação de quem eu sou. Eu recebo a revelação do propósito que o Pai tem para a minha vida. O que falta para essa geração é mergulhar tão somente. Quando eu mergulho, quando eu me lanço na presença dEle, quando eu me curvo diante dEle, e passa a ter uma vida diária de relacionamento, o Pai começa a revelar para mim quem eu sou. Lembra de Davi? Davi também foi conduzido ao deserto. A Bíblia diz que Davi, ele apacentava o rebanho do pai dele lá no meio do pasto. E a Bíblia Sagrada diz que naquele lugar ali Davi foi se tornando o segundo coração de Deus. Sabe como que o Pai faz você ser o segundo coração de Deus? É quando você honra o Pai, longe do alcance visual das pessoas. Porque você honrar Deus no meio de muita gente é mole. Eu quero ver você honrar Deus lá no teu quarto com teu celular na mão. Se você honra Deus lá no teu quarto com a internet ligada e com o teu celular na mão, aleluia, onde ninguém está te vendo, o Pai está dizendo: Ele é o segundo coração meu, Ele é o segundo coração meu, Ele é o segundo coração meu. Honrar ao Pai perto da multidão, levantar a mão, pular, plantar bananeira, isso é mole. Eu quero ver honrar a Deus quando a gente está sozinho. Eu quero ver honrar a Deus quando alguém volta um troco errado para a gente. Eu quero ver honrar a Deus quando a gente acha alguma coisa e não quer devolver. Eu quero ver honrar a Deus quando eu estou numa rodinha de escarnecedor. Mas o Pai está dizendo para alguém aqui essa noite: você é segundo o meu coração quando me honra longe das pessoas. Aleluia! Olha que coisa impressionante de Davi. Davi, ele matava o leão, matava o urso longe do alcance visual das pessoas. Davi era pastor de ovelhas. Davi, a Bíblia diz que Davi matava o inimigo. Davi não matava o rebanho, Davi matava o inimigo.
O pior é que tem muito pastor, em vez de matar o inimigo, mata o rebanho. Mas a Bíblia diz que o pastor Davi não matava o rebanho, ele matava o inimigo. Tem muito pastor que está sendo usado pelo diabo, em vez de matar o inimigo, está matando o rebanho. Aí você deve estar pensando, isso mesmo, homem de Deus, bem feito para os pastores. Davi não era só pastor, Davi também era um líder. Tem muito líder que Deus coloca na igreja. Esse líder, em vez de matar o inimigo, está matando o rebanho. Tem muitos líderes que deveriam ser cheios do Espírito Santo, que deveriam se relacionar bem com todo mundo. Em vez de matar o inimigo, em vez de matar o leão e o urso, está matando o rebanho. Mas Davi não era só líder, Davi era filho. Eu aprendo algo com os filhos. O filho não mata rebanho, o filho mata o inimigo. Se você vê alguém espalhado na igreja matando o rebanho, é porque não é filho. Mas quando você vê alguém na igreja matando o inimigo e cuidando do rebanho, é filho, é filha, é filho, é filha do Deus vivo. Querido, Lu, filhos não matam pessoas, filhos matam Satanás. Filhos não matam irmãos. Quem mata irmão é Caim. Você não é Caim, você é Abel. Você não é Caim, você é Abel. O Pai não chamou você para matar, o Pai chamou você para apacentar. O Pai não chamou você para destruir, o Pai chamou você para construir. O Pai não chamou você para tacar pedra, o Pai chamou você para edificar. Dá uma olhada para o teu irmão e fala para ele: eu não vou te matar, eu vou te apacentar. Fala para ele: eu vou cuidar de você. Fala para ele: eu vou cuidar de você. Fala para ele: eu vou cuidar de você. O leão chegava e Davi dizia: esse é o leão, eu vou matar o inimigo, mas no rebanho não toca. Esse é o urso, eu vou matar o inimigo, mas no rebanho não toca. Sabe o que Davi está ensinando para a gente aqui essa noite? Os filhos protegem o rebanho, os filhos guardam o rebanho, os filhos guardam esta pessoa que está do teu lado em amor, os filhos guardam esta pessoa que está do teu lado em paciência, os filhos guardam esta pessoa que está do teu lado com alegria. Ele não mata a pessoa, ele apacenta a pessoa. Quem é filho não destrói, quem é filho constrói, quem é filho não divide, quem é filho soma. Essa noite eu quero declarar algo nesta igreja. Satanás, com o espírito de divisão, nós te repreendemos, te anulamos e te mandamos embora em nome de Jesus. Sai! É fácil você saber quem é filho e quem é filha. Se tem algum irmão querendo matar você, é porque não é filho. Se tem alguma irmã querendo te matar, não é filho, irmão. É Caim. É Caim. O Caim mata, o Caim persegue, o Caim quer derrubar. Mas o Abel está dizendo: ainda que eu morro, eu não mato, eu vou apacentar. Mas o Abel está dizendo... Sabe o que Abel está dizendo? Abel está dizendo assim: eu posso perder, ainda que eu tenha percas, não estou nem aí, foi Deus que me deu, Ele pode tomar, mas eu não mato, eu apacento. Eu não mato, eu apacento. Eu não mato, eu apacento. Porque você é filho, você é diferente, bem diferente. A Bíblia diz que Filipe é filho.
Por isso ele entra em Samaria com um dom de servir. Deus não pode dar Samaria para você se você não quer servir. Samaria é uma simbologia de coisas grandes. Deus não pode dar coisas grandes para você porque você não quer servir. Há pessoas aqui no nosso meio essa noite que têm promessa grande de Deus. Mas se você não quiser servir, como que as promessas vai cumprir na tua vida? Como que as coisas vão acontecer? Samaria se tornou uma realidade. Filipe, quando entrou em Samaria, Estênio, o homem está cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão Devaney, o homem está cheio do Espírito Santo. E dentro dele um espírito de servir. Quando Filipe entrou em Samaria, os coxos já levantavam e andavam. Os cegos voltavam a ver, o surdo voltava a ouvir, o paralítico voltava a correr, o mudo falava e os mortos eram ressuscitados. Uma unção de milagres impressionante. Deus não pode dar uma unção violenta para quem não quer servir. Deus não pode dar uma unção violenta para quem é fraco. Deus não pode dar uma unção violenta para quem está matando o rebanho em vez de matar o inimigo. Filipe entrou em Samaria, aqui eu termino. Filipe entrou em Samaria porque Cristo em João capítulo 4 já tinha abrido a porta de Samaria. Porque lá em João capítulo 4 Cristo pregou para uma mulher chamada na Bíblia a mulher samaritana. E foi em João capítulo 4 que a mulher vai tirar água do poço. Jesus falou para ela: você está ainda bebendo desta água porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, não beberia mais dessa água, beberia da água que eu te der. Sabe por que tem muita gente tomando de água suja aí fora? Porque não conhece Jesus. O dia que conhecer Jesus, vai tomar da fonte da água viva. Você só toma de água suja quando você não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que a água é limpa, é clara, é transparente. Meu Deus, você bebe e ela ainda mata a tua sede. Jesus em João capítulo 4 está sentado no poço assim, ó, e a mulher samaritana vem. Quando Jesus sentou no poço, Jesus virou as costas para aquele poço que a mulher ainda usufruía dele. Sabe o que é o nosso problema? É querer usufruir de algo que Jesus rejeita. Esse é o nosso problema. Por isso que você às vezes tem sede. É por isso que você ainda padece, por isso que você ainda sofre. Porque ainda está usufruindo de algo que Jesus rejeitou. Enquanto que Deus está descendo aqui essa noite para falar: eu tenho uma água limpa para te dar. Filipe entra em Samaria, a cidade inteira se converte. Posso profetizar algo na tua vida? O Pai está dizendo para alguém aqui essa noite: tem uma Samaria te esperando. Tem uma Samaria te esperando. O Pai vai te enviar em Samaria. O Pai vai te mandar a Samaria. Esteja preparado. Sábado, esteja preparado para orar pelos enfermos e eles serem curados. Esteja preparado para ver milagres impressionantes no meio da rua. Esteja preparado para ver a glória de Deus descer aonde você está. O Pai vai te enviar a uma grande Samaria. Quem é fiel no pouco, Deus o estabelece sobre o muito. Deus vai colocar você em cima de Samaria. Dá um salto no teu lugar e fica de pé em nome de Jesus. Labadaraba subiacandarabagabato corobara.